Olá, Nova Kids! Eu sou o tio Márcio. E eu sou a tia Miriam. E já vai ficando de pé para nós dançarmos e cantarmos com muita alegria. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente, se bem e mal você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente, se bem e mal você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. E meninas, nós vamos fazer a nossa declaração bem bonita. E lembrando que falamos após os meninos. No 3 então. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E o nome da nossa brincadeira de hoje é Espada para o Ar. Isso mesmo, Nova Kids. E nessa brincadeira nós vamos ter a ajuda aqui de 2 participantes, a tia Miriam e o tio John. Nova Kids, já vá pegando a sua Bíblia aí para participar com a gente, tá bom? E a brincadeira vai funcionar da seguinte forma. Eu vou falar aqui o livro, o capítulo e o versículo e vou falar espada para o ar. E os dois vão levantar a Bíblia. Quem achar primeiro vai levantar a mão e falar o versículo, tá bom? Então, vocês também, Nova Kids, participa com a gente, procure o versículo. Se você achar, fale aí pra quem tá com você, certo? Então vamos iniciar a nossa brincadeira de hoje. Vamos começar com o livro 1 João, espada para o ar. Muito bem, espada para o ar. Livro 1 João, capítulo
4, versículo 20. 1 João 4:20. Pode procurar. Vamos lá, Nova Kids. Você também está participando com a gente. Procure aí o versículo. Se encontrar, tia Miriam, tio John, levante o braço e fale o versículo, tá bom? Vamos lá, você consegue. A tia Miriam, pode falar, tia Miriam. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Parabéns, tia Miriam, parabéns, muito bem, você acertou. Agora vamos ao nosso segundo versículo. Prepare-se, espada para o ar. Vamos lá, Nova Kids, você também, espada para o ar. Livro Mateus, capítulo 6, versículo 6. Pode procurar. Mateus 6:6. Vamos lá, Nova Kids. Será se você vai encontrar primeiro que eles? Vamos lá. Quem encontrar, levanta o braço. Se você encontrou, Nova Kids, já vá... Tio John encontrou. Pode falar, tio John. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. E seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Muito bem, tio John! A nossa brincadeira está muito acirrada. Nova Kids, você encontrou primeiro que o tio John? Se você encontrou primeiro que o tio John, parabéns! Se você encontrou depois, não tem problema. O importante é você participar. Agora nós vamos ao nosso terceiro versículo. Vamos lá, espada para o ar. Nova Kids, espada para o ar. Livro Salmos, capítulo 119, versículo 1. Podem procurar Salmos 119:1. Vamos lá, Nova Kids. Se você encontrar, já vá falando aí o versículo para quem tá perto de você. E meus parabéns se você encontrar primeiro que eles, hein? Vamos lá, tia Miriam. Vamos lá. O tio John encontrou. Pode falar, tio John. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Parabéns, tio John, é isso aí! Os meninos estão um ponto à frente, mas agora a tia Miriam pode empatar, então vamos lá ao nosso próximo versículo. Nova Kids, você também aí participando com a gente. Livro Salmos, capítulo 1, versículo 1. Salmos 1:1. Vamos lá, Nova Kids, vamos lá, participe com a gente. Vamos lá, você consegue. Tio John já encontrou? Pode falar, tio John. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Parabéns, tio John! Parabéns! Olha, crianças, hoje a competição foi dos meninos. Ganharam de 3-1, meus parabéns. Você, Nova Kids, que encontrou os versículos, meus parabéns também. Continue assim, porque você nunca sabe quando nós voltaremos com Espada para o Ar. Até a próxima! Nova Kids, sentados mesmos, nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, é importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou, e amigos fiéis ao meu lado
Nova Kids, que domingo maravilhoso, eu espero que você tenha gostado. Agora nós vamos falar com Deus, então feche seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que tu me dá de te conhecer através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nova Kids, foi muito bom passar esse momento aqui com vocês. Mas não sai daqui não. Fica agora com a história bíblica. Olá, Nova Kids! Que alegria estar aqui em mais uma história bíblica! Eu sou a Tia Vilce e eu estou muito feliz em compartilhar com você mais essa história que é tirada, daqui da Bíblia, que é a palavra de Deus e é 100% verdade. As histórias do Nova Kids são tiradas desse livro, então são histórias verdadeiras. Mas antes da gente começar a história de hoje, vamos revisar as regras da história bíblica. São 3 regras. Então, a primeira regra é sentar educadamente. Então, aí onde você está, pode ser no seu sofá, na cadeira, senta de forma educada para você se concentrar na história bíblica, tá? A segunda regra é prestar atenção. Então, fica ligado aí na sua tela para você não perder nada e presta atenção em tudo que vai acontecer aqui. E a terceira regra é fazer silêncio. Então, olha, pede aí em casa para todo mundo ajudar e fazer silêncio, porque nós vamos começar a história bíblica de hoje. Na semana passada, nós vimos que Jesus havia feito uma multiplicação de pães e peixe. Ele alimentou uma grande multidão. Lembra disso? Depois que Jesus fez aquela multiplicação e alimentou toda essa multidão, a Bíblia diz que Jesus falou para os seus discípulos assim, vocês vão lá para o outro lado do mar da Galileia, que depois eu vou lá com vocês. O mar da Galileia, na verdade, olha só, não é bem um mar, assim, é um lago de água doce em Israel. O mar da Galileia, ele é também conhecido como Mar de Tiberíade ou Lago de Genezaré. É um lago de água doce, ele tem aproximadamente 19 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura e uma profundidade de 45 metros. Então, olha só, Jesus falou para os discípulos, então, irem para o outro lado do mar, que depois ele iria. Acredita-se que os discípulos, eles não queriam ir. Sabe por quê? Por que será que eles não queriam ir? Primeiro, por que eu acredito nisso? Porque a Bíblia diz que Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem. Bem, imagino que os discípulos talvez não queriam, porque você lembra aquela história bíblica que você assistiu? Que Jesus acalmou uma grande tempestade? Lembra dessa história? Pois é, ela aconteceu exatamente nesse mesmo mar. Então, imagina, talvez os discípulos pensavam assim, se com Jesus no barco aconteceu todo aquele sufoco, imagina eles irem sem Jesus. Não, eles provavelmente não queriam ir, mas Jesus insistiu com os discípulos e eles foram. Então, eles foram para o Mar da Galileia. Deixa eu só colocar eles aqui no barco. A Bíblia não fala quantos discípulos eram, talvez os 12, mas a Bíblia diz que os discípulos. Então, eles foram. Eles foram atravessar. Qual é mesmo o nome do mar? Mar da Galileia. Então, eles foram navegando no Mar da Galileia. E não tinha motor, não. Era remando mesmo que eles iam atravessar o Mar da Galileia. E Jesus, ele ficou aqui. A Bíblia fala que ele despediu toda aquela multidão. Jesus mandou embora para casa e ele ficou ali, sozinho. E sabe o que ele foi fazer? A Bíblia diz que ele foi lá para o alto do monte. Sabe o que Jesus veio fazer aqui, Nova Kids? Jesus veio, olha, orar. E Jesus ficou muito tempo aqui orando. A Bíblia fala que anoiteceu e Jesus estava lá,
orando. E ele orou muito. Sabe por quê? Como eu sei disso? A Bíblia fala que era a 4ª vigília da noite. Peraí, deixa eu explicar melhor isso para você. Olha só, para você entender o que é uma vigília. Uma vigília é um período de 3 horas. Olha só, a primeira vigília, ela começa às 18 e vai até às 21. A segunda vigília começa às 21 horas e vai até meia-noite. A terceira vigília começa à meia-noite e vai até às 3 horas da madrugada. E a 4ª vigília começa às 3 horas e vai até às 6 horas. A Bíblia fala que era a 4ª vigília da noite. Então, olha só. Era alta madrugada. Jesus, ele já tinha orado bastante. E os discípulos? Os discípulos, eles estavam, em alto mar. Só que a Bíblia fala que naquele dia o vento estava muito forte. As ondas batiam contra aquele barco que eles estavam. E eles já estavam assim, desesperados, agoniados. O vento estava forte, as ondas muito altas. E eles aqui estavam no maior sufoco. E onde Jesus estava? Lá no alto do monte, orando. Mas sabe o que a Bíblia fala, Nova Kids? Que aqui, do alto desse monte, Jesus viu que os discípulos estavam no maior sufoco, que eles estavam numa grande dificuldade. Aqui do alto do monte, Jesus viu os discípulos. E isso é uma lição muito importante para a nossa vida. Sabe por quê, Nova Kids? Às vezes pode parecer que Jesus está distante. Às vezes, em alguma situação da nossa vida, a gente não está muitas vezes ouvindo, não estamos vendo, talvez nem sentindo Jesus. Mas isso não significa que ele está distante. Nós sempre estamos diante da visão de Jesus. Mesmo distante, parecia distante, mas Jesus, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo com os discípulos. E assim é na minha vida e na sua vida também. Tudo o que acontece na minha e na sua vida, Deus, ele está vendo. Nós estamos diante da visão dele. E sabe o que Jesus fez? Quando ele viu que os discípulos estavam com dificuldades, a Bíblia diz que Jesus desceu daquele monte, e começou a caminhar em direção aos discípulos. Mas dessa vez, Jesus fez algo diferente. Ele não pegou um barco. Sabe o que Jesus fez? Ele começou a caminhar sobre as águas. Isso mesmo, ele não foi nadando, ele foi caminhando em cima das águas. Talvez você fale, Tia Vilce, isso é possível? Alguém caminhar sobre as águas? Para Jesus é possível. Se a Bíblia fala, e a Bíblia é 100% verdade, é possível. Nós já aprendemos que Jesus, ele tem poder sobre o tempo. Já aprendemos que Jesus tem poder sobre a natureza. Já aprendemos que Jesus, ele tem poder sobre o espaço. Vimos numa história recente que Jesus, ele tem poder sobre os demônios. E agora, Jesus mostra o poder dele sobre as leis da física, caminhando sobre as águas. Se a Bíblia fala que Jesus caminhou sobre as águas, com certeza, Jesus caminhou sobre as águas. Então, ele prova o poder dele sobre as leis da física. Os discípulos, eles estavam naquele sufoco, o vento estava forte, as ondas batendo contra o barco. E lembra, estava escuro, era alta madrugada. De repente, os discípulos, eles avistam e eles começam a ver um vulto, porque estava escuro, mas eles veem um vulto se aproximando. E eles acham que é um fantasma. E eles começam a gritar, socorro, é um fantasma. E eles estão tremendo de medo. Nessa hora, Jesus, ele fala assim, não tenham medo, coragem, sou eu. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Jesus falou para os discípulos não terem medo, sabe, Nova Kids?
essa expressão, não tenha medo, Deus já falou para tantos outros personagens na Bíblia. Deus falou isso para Abraão, para Jacó, Moisés, Josué, quando ele estava com medo. Deus já falou isso também agora para os discípulos, para Gideão, lembra? E agora para os discípulos. E essa expressão, não tenha medo, Deus está falando também para mim e para você. Talvez em muitas situações da nossa vida, nós sentimos medo, sim. Quem sabe essa pandemia, você não está com tanto medo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Hoje, eu queria que você lembrasse disso daqui, ó. Deus, Ele está no controle de tudo. E eu não preciso ter medo. Então, sabe, mesmo essa pandemia assolando o mundo todo, mas lembre-se sempre disso. Deus está no controle de tudo. Eu não preciso ter medo. Talvez tenha alguém da sua família que está doente, ou não sei, talvez você perdeu alguém da sua família, mas olha, Deus está no controle de tudo. Eu não preciso ter medo. Eu não sei quais são os seus medos. Talvez a mudança de uma escola, não sei qual é, mas eu quero que você lembre disso, Nova Kids, que Deus, Ele está no controle de tudo. Por isso eu não preciso ter medo. E Jesus fala isso para os discípulos. Não tenha medo, tenham coragem. Sabe, Nova Kids, quando Jesus falou isso, a Bíblia fala que um dos discípulos, esse daqui, olha, Pedro, ele falou assim: Senhor, se és tu, deixa eu ir ao teu encontro sobre as águas. E sabe o que Jesus falou? Jesus de lá, ele falou assim: venha, Pedro, pode vir. Será se Pedro vai ter coragem? Se fosse você, hein? Você ia ter coragem, Nova Kids, de sair do barco no meio daquela escuridão? Será se Pedro teve coragem? Sim, Pedro teve coragem. Olha só, colocou os seus pés para fora do barco e Pedro começou a caminhar sobre as águas. Sabia, Nova Kids, que Pedro é o único discípulo que a Bíblia fala que caminhou sobre as águas? Nenhum outro discípulo, a Bíblia afirma isso. Mas Pedro, sim, ele caminhou sobre as águas. E estava caminhando ali, ó, em direção ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia fala também que em um determinado momento, porque lembra, o vento estava forte, as ondas estavam batendo. De repente, a Bíblia fala que Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a sentir o vento. Ele começou a olhar para aquelas ondas batendo ali nele. Ele teve medo. E nesse momento, olha o que aconteceu com Pedro. Ele começou a afundar. Começou a afundar. Sabe, Nova Kids? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas, mas quando ele tirou o foco de Jesus, começou a olhar para os problemas, para as dificuldades, ele começou a afundar. Ó. Coloque sempre o seu foco em Jesus. Mas quando Pedro estava afundando, ele lembrou do único que poderia ajudá-lo. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, Senhor, salva-me, Senhor. Ele pediu ajuda daquele único que poderia ajudá-lo. E imediatamente a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão para Pedro. Jesus estendeu a mão e ajudou Pedro. E é isso que Jesus faz comigo e com você também. Quando nós estamos em meio às nossas dificuldades, Jesus estende a mão e nos ajuda. Jesus falou assim para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, Nova Kids, a fé de Pedro era pequenininha mesmo. Mas a fé de Pedro vai crescer e vai se tornar enorme. Você vai ver as histórias desse homem. E a Bíblia diz que depois disso, Jesus e Pedro entraram no barco. E quando eles entraram no barco, imediatamente
o vento parou. E todos aqueles discípulos, eles adoraram Jesus e eles falaram assim, ó, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles tiveram certeza que Jesus era o Filho de Deus. E naquele momento, eles adoraram a Jesus. Eles continuaram a viagem e foram até uma cidade chamada Genezaré. Sabe, Nova Kids, na nossa vida, nós vamos passar, olha, por muitos problemas, por muitas dificuldades. Mas eu quero que quando você passar pelas suas dificuldades, você lembre disso, ó, que Deus, Ele está no controle de tudo. Por isso, eu não preciso ter medo. Vamos falar isso mais uma vez? Deus está no controle de tudo e eu não preciso ter medo. Nunca esqueça disso. Deus abençoe você e até a próxima semana. Tchau!